começamos nossa viagem para descobrir Entremontes, um local no sertão de Alagoas que reúne a tradição às margens do Rio São Francisco, no sertão alagoano, cheio de histórias e lendas. Vamos conhecer a imaginação e o saber popular. Na navegação fazia, né, uma companhia de Pernambuco que fazia transporte de carga e de passageiro para Feira, em Piranha. O que aconteceu? Um dos passageiros não vendeu a mercadoria dele, que era uma porquinha que ele levou para vender. E ele retornou. Foi a salvação dele quando houve o naufrágio. Ele segurou na porquinha dele e a porca arrastou ele para a beirada. Foi a história dele. E nossa viagem continua. Depois desse caos, me responda, é verdade ou mentira? O conto do nosso simpático barqueiro nos levando para este vilarejo lindo que esconde histórias que vão nos encantar. Nos deparamos com um lugar muito bonito que mantém a conservação da memória e também da tradição no serviço do aprendizado, da partilha, como nos conta a bordadeira. Meu nome é Neide, eu sou uma das bordadeiras aqui da vila de Entremontes e faço o bordado Rendendê, que é esse aqui. O bordado Boa Noite e o Ponto Cruz. Toda uma tradição que veio dos portugueses. E é um bordado que vai passando de geração por geração. As mães, a minha mãe, no caso, eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela e passou para mim e para minhas irmãs, que passou, agora está passando para as filhas dela, que no caso são as minhas sobrinhas. Aqui no povoado de Entremontes é conhecido como a capital do bordado. É um bordado todo feito à mão, que a gente faz referência à nossa região, como no caso a gente faz os desenhos dos cactos, da casinha, representando a nossa comunidade, que é uma comunidade toda feita de casinhas coloridas, estilo colonial. E esse bordado a gente está passando, como eu já falei, de geração. Então, não deixando essa tradição morrer, aqui também tem uma associação de bordado. E nessa associação tem um projeto de uma escolinha, que vai passando para as filhas das bordadeiras essa tradição, para que ela não morra. Porque também, além de ser uma tradição muito popular na nossa comunidade, ela também é nossa fonte de renda. A maior fonte de renda da comunidade de Entremontes é o bordado. De Entremontes, a tradição do bordado e a lenda da comadre Mocinha e o fogo corredor. Meu nome é Iracilda, sou aqui de Entremontes. Já ouvi falar sobre fogo corredor. Os mais velhos contavam que o fogo corredor era a comadre e o compadre, que quando eram vivos namoravam. Aí quando morria, diz que viravam fogo corredor. Teve muita gente que já viram aqui, fogo corredor aqui, em Entremontes. Aí quando via, o povo dizia, ali foi comadre, mas compadre que namorou. Lá no sertão de Alagoas, há muito tempo, numa vila chamada Entremontes, surgiu uma lenda de uma assombração luminosa. Ela aparecia no céu para espantar os seres vivos da terra. Diziam que nesse mesmo lugar, às margens do Rio São Francisco, morava uma velha viúva, a comadre Mocinha, a primeira pessoa a ver o tal mar-assombro de perto. O encontro aconteceu numa noite escura, daquelas em que a lua se esconde e o céu fica cheio de estrelas, parecendo um manto sagrado. Nessa noite, a comadre bordava sozinha na janela quando ouviu passar, zunindo no espaço, um clarão em forma de fogo. Ela correu para o quintal e ficou admirada. A aparição rodopiou sobre a sua cabeça, pousou em suas mãos como se fosse um inseto brilhante. A assombração sussurrou algo em seu ouvido e depois desapareceu. A comadre ficou tão impressionada que espalhou a história para todo mundo. Ela descrevia: ele era tão rápido feito um raio, mas não é deste mundo.
mais que serpente e flutua no ar como brasas vivas. Anda no céu, mas pode descer na terra e levar embora quem ousar desafiar seus poderes. Mas mocinha, que além de corajosa era mestra em desenhar com agulha, decidiu bordar tudo o que viu e ouviu. Assim, entre um ponto e outro, ela tecia a figura do fogo corredor, para que a lenda nunca fosse esquecida. Nos paninhos da comadre, ela misturava vários pontos com uma habilidade incrível, criando desenhos de uma beleza misteriosa. Com o tempo, os bordados de mocinha ficaram tão famosos quanto suas histórias. E logo vinha gente de toda parte querendo uns paninhos. As mães encomendavam enxovais para ter filhos corajosos. As moças pediam vestidos de noiva para encontrar pretendentes destemidos. Outros só queriam levar para casa um pedaço daquela lenda em tecido, e alguns acreditavam que os bordados podiam até afastar o próprio fogo corredor. Assim, a arte da comadre prosperou e ela tomou bordadeira mais famosa das margens do São Francisco. Ganhou muito dinheiro, só não conseguiu arranjar um novo marido. Fez de tudo, até bordou um manto para Santo Antônio, mas continuou viúva. Quando completou 88 anos, ela desapareceu misteriosamente de Entremontes. Nunca mais ninguém a viu. As histórias sobre o fogo corredor eram assustadoras. Diziam que ele já tinha levado muita gente. Contavam sobre um vaqueiro e sua boiada que sumiram na caatinga só porque ele ficou encarando a assombração em vez de correr. E de um pescador na Ilha de Ferro que viu as bolas de fogo no alto de uma árvore. As luzes piscaram, foram para o telhado das casas e depois voltaram para persegui-lo. O coitado correu, tanto que dizem que está correndo até hoje. Tudo o que a comadre contava só aumentava o medo das crianças e a fama perigosa do fogo corredor. As pessoas até evitavam falar o nome da assombração para não dar de cara com. Muitos não entendiam como uma velha tão frágil como a comadre mocinha pode ter visto a aparição. Alguns até duvidam de sua história. A comadre contava tudo de um jeito que até adulto tinha medo. As crianças viviam apavoradas, sem sair de casa à noite. E enquanto as histórias se espalhavam, a viúva bordadeira ria de todos, orgulhosa de sua coragem por ter enfrentado a aparição sem que nada de mal lhe acontecesse. A história se espalhou tão rápido quanto a própria assombração, que piscava no céu como uma bola de fogo, às vezes duas, saltando faíscas como rojões de festa junina. Com o tempo, a lenda seguiu o curso do rio e foi sendo contada em outros povoados ribeirinhos. Pescadores, caçadores, todos tinham uma história sobre seus encontros com as bolas luminosas, que apelidaram de fogo corredor. Até hoje tem gente que jura que o sumiço da velhinha bordadeira foi coisa do fogo mágico, que teria prometido voltar para buscá-la daquele primeiro encontro. O trato feito naquela noite, sem lua, finalmente tinha se cumprido. Mas existe outra versão. Para o sumiço da comadre, dizem que mesmo viúva, mocinha sempre teve um amor proibido por um compadre da região. E os ribeirinhos acreditam que quando comadre e compadre se amam e não se casam na igreja, o castigo é virarem fogo corredor depois da morte. Por isso, as duas chamas vivem vagando juntas no céu. São as almas do casal finalmente se encontrando.